Fala aí. Guarda, vamos de novo. Everything will be alright. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos em mais um episódio nosso aqui do nosso podcast, Vai Falar por Mim. E hoje a gente vai tratar de um assunto maravilhoso, né? Que é sobre a nossa cura interior, né? Que a gente está tratando nesses episódios. E também sobre o autoconhecimento. Eu me chamo Paloma. Tenho 29 anos, sou natural de São José dos Campos, uma cidade que eu amo muito, né? Um beijo, gente, morrendo de saudade. E sou pré-discípula aqui da comunidade Canção Nova. E hoje eu tô aqui, né, com meus irmãos. Eu tô aqui, vou apresentar junto com a Mica, né, Mica? Se presente, por favor. É isso mesmo, né, Paloma? Eu sou a Micaele, sou de Franco da Rocha, tenho 27 anos e já queria acolher você que está nos acompanhando de casa, tá? Então seja bem-vindos a mais esse episódio. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, né, Paloma? O nosso tema central, gente, olha só como ele é forte. É amar o nosso maior inimigo. Porque é tão difícil olhar para nós mesmos. É tenso, né? Eu penso só. Rende assunto, rende. Sim. E eu já quero aproveitar também e acolher, né, os nossos irmãos que vão estar aqui conosco nessa noite para conversar um pouquinho sobre esse tema. E aí, pessoal, me chamo Alisson, sou pré-discípulo aqui da Canção Nova. E é um prazer estar aqui com vocês debatendo esse assunto, que é o autoconhecimento, que é muito especial para mim, porque é uma aventura estar dentro desse autoconhecimento, da procura do autoconhecimento, porque assim chegamos à plenitude da vontade de Deus também para nós aqui no período vocacional, no período pré-discipulado, e assim vai. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, sou mineira, natural de uma cidade do interior chamada Porto Firme. Hoje, estar aqui para falar com vocês é uma grande alegria, mas eu confesso também contando um segredo para vocês, que é bem difícil, porque vamos tratar daquilo que é o assunto que eu mais aprendo nessa casa, que eu mais aprendi no meu pré-discipulado, né, até esse momento, que é a cura interior, seguida do meu autoconhecimento, que por graça de Deus eu estou com os meus irmãos para poder falar com vocês, porque muitas vezes é através deles que eu posso obter esse conhecimento. Gente, e assim, só pra dizer, aproveitar que a Mariana é de Minas, os mineiros vão dominar o mundo, tá? Nós estamos dominando já. A gente brinca que Minas aqui é um país pra gente. É verdade. Gente, e a gente fez assim, né? A gente montou algumas perguntas para a gente conversar aqui com os nossos irmãos e deixar esse assunto mais leve, né? E mais claro para vocês também que estão nos acompanhando. E aí eu vou começar já com a primeira pergunta. Vou fazer para você, Alisson. É você que começou já a se apresentar, então já começa você. É, Ao trilhar, né, esse caminho de autoconhecimento, né, a gente começa a descobrir algumas situações mal resolvidas, né, algumas dores, né, algumas feridas que estavam escondidas em nós mesmos. Então me conta, para você, como foi esse processo de olhar para si mesmo? Paloma, olhar para mim mesmo foi um desafio e ainda continua sendo um desafiador, né? Porque olhar para mim mesmo é reconhecer as minhas misérias, adentrar aquilo que é mais sagrado, que sou eu mesmo, né? Então, é reconhecer de fato que o monstro que a gente diz que é a sociedade, que é os nossos pais, às vezes como um revoltado, não, é simplesmente as nossas escolhas, né? O autoconhecimento, ele não começa simplesmente da idade atual. Ele começa, né, do período da gestação. Porque no período da gestação, a nossa mãe escuta alguma coisa, e ali vai tocando ela e toca a gente também, né? E aí vem a infância um, infância 2, adolescência e a vida atual. E assim, é muito desafiador porque olha de fato para nossas dores. Ela diz assim: nossa, eu sou miserável, eu tenho essa ferida.
E assim entender por conta disso algumas atitudes nossas não posso dizer assim refaz ou posso dizer assim se característica por conta das escolhas que fizemos. Então, eu posso dizer para você que hoje, vivendo aqui no pré-discipulado, para mim é muito difícil, porque eu descobri que eu tenho sérios problemas com a autoridade. Né? No meu terceiro mês, acho que foi ali por volta de, acho que abril ali, eu descobri que eu tenho problemas com a autoridade. E eu fui olhar, né, chegar e adentrar dentro de mim mesmo, ali na capela mesmo, perguntar ao nosso Senhor, o que que acontece, Senhor, porque quando aquela pessoa fala, range em mim. E aí fui vendo, né, a questão do meu pai, a questão da minha mãe, e ali foi desafiador, porque ali comecei um trabalho de autoconhecimento, mas também de cura interior, a vivendo a autoridade e a submissão aqui. Isso tem me facilitado muito a minha vida. Mas assim, olha pra mim, eu acho que é desafiador, ao mesmo tempo também é libertador, porque aí eu começo um processo de autoconhecimento e de cura. E precisa coragem, né, meu irmão? Porque assim, se a gente não tiver coragem, a gente não acha. Só que se você não buscar aonde tá aquela ferida, né, a raiz dela, a gente acaba não conseguindo curar, né? A gente vai começando só a mascarar. Então, assim, parabéns pela sua coragem. Obrigado, Paloma. É verdade, Mica. E puxando, né, o gancho do que a Paloma perguntou, foi interessante mesmo que você teve essa abertura, você não se fechou, né, para o seu processo. E se a gente faz a comparação, por exemplo, com um paciente, quando ele busca ajuda médica, né, ele precisa primeiro para receber a medicação, né, a indicação do médico, ele precisa aceitar, né, que ele está doente. E esse processo ele também acontece, né, no decorrer da nossa cura interior. A gente precisa aceitar as nossas feridas para poder curar, né? Então, eu queria perguntar para você, Alisson, como é que foi para você enxergar e aceitar as suas feridas? Como é que foi esse processo? Bem, Mica, foi abrir mão do autocontrole. Isso aí eu posso deixar bem claro. E assim, para quem vai viver esse processo, quem está vivendo esse processo é abrir mão do autocontrole. E reconhecer e admitir com humildade que você precisa de cura interior, né? Claro que tem os seus desafios, não é fácil, você precisa ali de força para reconhecer e adentrar, porque é difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo é necessário ter fé para deixar que nosso eu comece a trabalhar, né? Eu acho que eu comecei a ver esse processo assim mesmo quando eu comecei a ter mais intimidade com o nosso Senhor. Então, diante dessa intimidade, diante do reconhecimento que eu sou miserável e a humildade de pedir ajuda ao nosso Senhor mesmo, e depois, claro, ao meu acompanhador de cura interior, aí também fazer leituras, foi nesse processo que, para mim, foi reconhecer que eu tenho feridas e também que eu preciso de direção do nosso Senhor para saber onde precisa ser curado. Muito legal, né, o seu testemunho. Muito obrigada por compartilhar. E eu já queria também perguntar para você, né, Mari, para que você pudesse também compartilhar um pouquinho a sua história. Foi e é um grande exercício, né? Acima de tudo, um grande exercício de humildade, né? Porque eu vivia achando por aí, eu sou boa, eu sou suficiente, eu não tenho problemas com isso. E ali eu fui segurando por muito tempo, até eu perceber que não era bem do jeito que eu estava pensando, né? E aí eu precisei olhar para dentro. E quando eu olhei para dentro de mim, eu pude perceber e começar a dar passos, né? Que foi quando eu pude olhar para o Senhor diante da Eucaristia e falar: Senhor, eu sou ferida, eu estou ferida e eu preciso de ajuda. Esse foi o processo da virada de chave, onde a humildade me fez dar passos, né? E quando eu entendi que Jesus era o médico, era ele quem eu precisava, foi onde eu virei a chave e busquei a melhor ajuda, o melhor aconselhamento com o próprio Cristo. Porque ele é o médico que nos acolhe. É ele quem nos dá a certeza e a coragem para que nós possamos continuar. E foi um processo, Mica. É um processo, né? Como o Alisson disse,
É passo a passo. É o primeiro passo deixar abrir, né, o coração para que Cristo possa falar. E o passo de ir dando passos, de ir continuando. Porque é um caminho de libertação. Dói? Dói. Mas é um caminho de libertação. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, Mari. Eh, assim, na questão religiosa, a gente sempre escuta, né, e a gente tem que seguir isso mesmo, né, é um preceito, tá lá escrito, né, foi Jesus quem disse, que a gente deve amar o nosso próximo, né, e a gente realmente precisa. Mas o próprio Jesus nos diz assim, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Como é, né, para você descobrir que o próximo que você precisa amar antes, né, de amar o próximo, você precisa amar você mesmo. Que é aquele que você, precisa acolher antes de acolher o próximo, você precisa acolher você mesmo. Como foi para você? Foi um dos processos mais desafiador, né? Que é o meu maior desafio dentro dessa casa. Porque justamente como você falou, né, a igreja já nos pede isso. Então eu sempre, né, fui criada na igreja, então eu sempre tive isso comigo, né, eu preciso amar a mim e tal. Caminho vocacional eu fui adentrando um pouco mais nisso. Só que aí eu cheguei aqui em Lavrinhas e eu achei que estava tudo ok. Mas foi quando eu entrei no pré-discipulado que eu pude entender. E foi aqui, nessa casa, que isso se aconteceu. Né, aqui na nossa casa de formação inicial, nós costumamos chamar a nossa casa como a casa da superação, né. Bem quando a gente chega tem a plaquinha, bem-vindo à casa da superação. E quando eu cheguei aqui pensei que não teria sérios problemas, não entendia muito aquela plaquinha. Até que eu comecei a encontrar comigo mesma nessa casa. Bem no começo do ano, depois que a gente escreveu sobre a nossa primeira fase da história, eu recebi a oração de uma missionária. E a partir daquele momento que eu recebi aquela oração, eu tive um encontro comigo mesma. E ali eu comecei a perceber que eu precisava do meu amor. Que aquela esmola que eu estava dando pro próximo, era eu a primeira a precisar dela. E aí, né, nós meninas moramos todas num único corredor aqui em casa, né? Vocês podem confirmar isso para mim. E o nosso corredor, ele à noite costuma ficar meio escuro, né? Meio escuro, silencioso. E essa época, o silêncio de vez em quando ele varia. E nessa época, no início do ano, eu morava em um dos últimos quartos do corredor. E ali eu estava começando a viver um processo de fazer o silêncio interior, né? E foi nesse silêncio interior, com o silêncio interior daquele corredor, que Deus falou comigo. Que Ele começou a me mostrar. E foi ali que eu aprendi. No silêncio do corredor, no meu silêncio interior, junto com Jesus. Porque eu encontrei comigo mesma naquele corredor. Aquele corredor que estava escuro, que estava frio, foi onde eu encontrei comigo. Foi onde eu encontrei com a minha verdade. E ali eu pude perceber que aquela esmola, né, posso dizer assim, que eu estava dando para o meu próximo, quem precisava de receber ela primeiramente era eu. Era eu. Eu era a vilã da minha história. Era eu quem era o meu próprio inimigo, né. Meu inimigo não era somente o outro, somente as minhas feridas, tudo aquilo que eu já vivi na minha história, não. Era eu mesma. E foi aí que eu precisei aprender a me amar. Para só quando eu comecei a me amar, eu pude estender o meu amor para com os meus irmãos. E foi assim que eu aprendi a primeiro dar para mim, para depois dar para o outro. Esse caminho ele continua. Todos os dias é uma transformação que ela acontece lentamente, né? Mas graças a Deus ela ainda acontece. Gente, eu acho sensacional como aqui somos em 33, né? E todos nós entramos aqui com a mera ilusão de que ia estar tudo bem. Eu entrei aqui, eu pensei, não vou ter esses sérios problemas. Saí distribuindo a minha esmola para os meus irmãos, mas no final, a esmola, quem precisava dela era eu. A esmola era simplesmente o amor. Sim, e é muito lindo, assim, você testemunhando isso, né? Muito lindo mesmo. E vendo, né, o testemunho dos nossos irmãos, você pode estar, você que está nos assistindo em casa, você pode estar se perguntando, tá? Ouvindo o testemunho deles, eu também identifico que na minha história
há feridas, há processos, há situações que eu ainda preciso resolver, né? Só que como eles disseram, gente, a cura interior, ela é por toda a vida. Então, vai ter feridas que Deus ele vai curar do nosso passado e vai ter feridas que a gente vai adquirir, né, ao longo da nossa vida. E aproveitando, né, eu queria perguntar para vocês e queria que vocês também dessem, né, algumas dicas para o pessoal que está em casa. Olhando, né, a história de vocês, o processo que vocês viveram de cura interior, qual direcionamento vocês dariam para quem quer, né, também iniciar, né, esse processo de cura? Bem, Mica, o conselho que eu daria para quem está assistindo a gente é que não tenha medo de se olhar para a sua verdade, de fato adentrar na sua história e permitir que Jesus cuide de você, né? E o nosso Senhor, ele tem uma pedagogia muito interessante. Ele, às vezes a gente pensa que ele não quer falar, que ele não quer agir, mas que de fato ele usa das pessoas, do momento, do tempo, de tudo de fato a favor da gente, a favor da nossa cura interior. E que de fato a gente adentre, né? Eu convido você a adentrar a sua história, de fato a olhar para si mesmo, sem medo, sem receio, né? E faça esse processo de silenciar e olhar para você. O que está ressoando dentro de mim? O que de fato é a minha verdade? Quem sou eu? Eu sou aquilo que de fato a sociedade diz. Eu sou de fato aquilo que Deus pensa de mim. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? E essa experiência eu convido você a fazer na capela, porque foi assim que funcionou para mim. Capela, missa diária. E de fato, também posso dar outro conselho também, procurar uma pessoa, né, para de fato ajudar você nessa cura interior, um diretor espiritual, né, se você participa do caminho vocacional, perto de alguma comunidade, né, de fato, convidar alguém a rezar a sua cura interior. Mas também, né, como uma vez ouvi, não só depende das pessoas, depende de você mesmo, né? O maior interessado na sua cura interior é você mesmo, é a gente mesmo. Então, também procurar ajuda nos livros, na Canção Nova, quem quiser aí entrar na nossa loja, tem alguns livros de cura interior muito bom também, que me ajudou bastante, viu? Para mim, aceitar as minhas misérias foi quando eu me coloquei nua diante de Deus, né? Mas não com vergonha, mas sabendo que eu era filha, com o amor de filha. E foi aí, depois de muito correr atrás da minha verdade, né? Que começou o meu processo de cura. Que foi quando eu comecei a me encontrar com o Senhor, né? A me encontrar com Ele naqueles momentos em que eu tinha ali na adoração, na comunhão, como o Alisson bem trouxe, que aí foi deixar Jesus entrar naquelas partes mais escondidas que eu queria que ninguém soubesse, que eu queria talvez que não tivesse nem existido. E é esse mesmo conselho que eu dou para você, se abra, né? Não tenha medo de deixar com que o próprio Cristo o conheça, que afinal ele já sabe, né? Ele já sabe de tudo. Exatamente. E assim, outro conselho que eu daria também, não tenha pressa de ser curado. Eu acho que no meu primeiro ano do caminho vocacional, foi uma virada de chave quando um missionário falou na pregação que a gente vai ser curado até o último suspiro da nossa vida. Eu fiquei assim, meu Deus, então vai demorar muito. E de fato, e de fato tá demorando alguns, né? Não, a Fran aqui na nossa formação, ela já falou que são 5 minutos depois que a gente morre. Então, depois que a gente morreu, o corpo ainda tá esfriando, a gente ainda tá passando por processo, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas é muito interessante isso. Porque, na verdade, a cura interior, né, a cura em si, ela não é um momento, ela é um caminho. Ela é um caminho que a gente vai trilhando e vai percorrendo, enquanto a gente acha que tá passando, tá só começando ali a jornada. Às vezes você pensa assim, nossa, curei essa parte, Alisson. Aí quando você vai ver, volta mais um pouquinho, porque você não curou. Não, eu tô cansado de dizer, nossa, eu fui curado disso. Não, agora eu vou. Quando eu penso que não, numa adoração, se eu falar isso, eu digo, eita, tá bom, né? Se o senhor tá dizendo, eu aceito, compreenderás tudo ao seu tempo, né?
E eu queria convidar você a, nesse momento, começar. Começar de uma forma bem simples, de uma forma, né, tranquila, que é falando para Jesus mesmo. Então eu convido você para que você não tenha vergonha, para que você não tenha medo de convidar o Senhor para adentrar naqueles locais que onde você tem como mais precioso, como eu disse, né? Onde muitas vezes nós temos vergonha de viver. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos e a sem vergonha mesmo conversar com o Cristo e dizer: Jesus, mostra-me quem eu sou diante dos teus olhos. Mostra-me, Senhor, como eu posso começar. E a partir daí, eu tenho certeza que o Senhor vai te revelando, né? Vai colocando pessoas também na sua vida, como o Alisson bem trouxe para nos ajudar nesse caminho. Meus irmãos, muito obrigada. Foram dicas maravilhosas. Vocês, ó, já anotaram? Anotem. Né? Porque foram dicas muito boas. E eu espero realmente assim que vocês tenham gostado, né, desse episódio que a gente fez. A gente fez pensando em vocês, né? E logo teremos mais. E eu já quero, né, fazer 2 pedidos, né, para vocês. Ela Aqui, como eu disse, pede. como eu disse, né, somos uma casa de formação, né? Somos 33 discípulos, pré-discípulos, né? E a gente, né, a gente vive da providência. A Canção Nova vivemos da providência. Então, a gente quer estender as nossas mãos para que você seja canal da providência pra gente, né? Então, seja canal da providência pra gente. A gente vai deixar ali, né, o link do nosso Pix, mas o Alisson vai anunciar aqui pra vocês também. pixlavinha@cancãonova.com. É uma maneira pix.lavrinhas@cançãonova.com. Gente, não tem como agora vocês ter errado. Mas vai estar aí também, né, na descrição. Outra coisa também, né? Se você viu aqui esse povo assim, né, bonitinho, arrumadinho, mas vocês têm curiosidade ali de saber como será que é o dia a dia deles, pode ter certeza que não é assim. Não é mesmo, Verdade, não é mesmo. Quero ver na vida. Mas assim. Mas, tá, mas vamos lá. Se você tem curiosidade, né, de saber como é o nosso dia a dia, vai até o nosso Instagram, né? É @Canção Nova Lavrinhas. Lá a gente coloca, né, nos stories, a gente faz publicações e vocês também ficam sabendo dos nossos próximos episódios dos nossos podcasts. É isso mesmo. E se você que está nos assistindo se identificou, você tem vontade de conhecer mais do nosso carisma, mais sobre o que é a comunidade Canção Nova, eu também já te convido a entrar em contato conosco por meio do nosso vocacional. A gente vai deixar também para vocês o e-mail na descrição. vocacional@cançãonova.com. Se você, né, tá vendo o Instagram, conhecendo a vida dos pré-discípulos, se sente chamado e impulsionado, eu te faço o convite e te falo aquilo que eu ouvi, onde foi o start para que eu mandasse o meu e-mail vocacional. Se jogue do abismo, se lance na vontade de Deus e venha ser feliz na Canção Nova. É isso aí. E também, se vocês quiserem também acompanhar mais informações, né, sobre o vocacional, é só também vocês seguirem o nosso Instagram, que é @vocacionalcn, tá? Segue lá, tá bom? Gente, foi um prazer imenso, tá? O link tá na descrição, né? O link de tudo que a gente passou aqui, né? Do Instagram, enfim. Tá lá na descrição do vídeo, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada, né? Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada, Mari, por partilhar um pouco também, né? Sobre a vida de vocês, sobre este tempo de cura que vocês estão vivendo. Muito obrigada, Mica, né? Por vir aqui comigo.
Que é isso, de nada. Então, assim, muito obrigada por nos assistir, né? E esperamos vocês no próximo episódio. E se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda para os amigos aí para quem você acha que precisa ouvir essa partilha do episódio de hoje. E também fiquem ligados que teremos mais, tá? Tem Sobre a nossa mais, série tem de mais coisa vindo interior, tá aí. bom? E eu tenho certeza que todo mundo precisa. Tchau, gente! Tchau!